Antes de começar, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo que é a chave para criar crianças emocionalmente fortes. A linguagem secreta dos sentimentos. Entender o que se passa dentro dos nossos filhos e, mais importante ainda, como a gente reage a isso, bom, isso define muita coisa sobre a saúde mental deles no futuro. Para começar, vamos pensar numa pergunta bem universal, uma que todo pai e mãe já se fez. O que é que a gente mais deseja para os filhos? A resposta é quase sempre a mesma, né? Eu só quero que eles sejam felizes. É um desejo que conecta todo mundo. Mas é aí que a coisa fica interessante. E se essa nossa busca intensa pela felicidade deles estivesse sem a gente perceber, atrapalhando a capacidade deles de realmente serem felizes? Pois é, às vezes as nossas melhores intenções podem acabar saindo pela culatra. E isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto, o perigo das boas intenções. A gente vai ver como aquele nosso instinto de proteger, de afastar logo a tristeza ou a raiva, pode, na verdade, esconder alguns perigos para o desenvolvimento das crianças. Essa frase aqui diz tudo, né? Não é porque a gente ignora um sentimento que ele vai embora. Pelo contrário, ele só se esconde. Vai para um cantinho, fica ali fermentando e lá na frente pode voltar como um problema bem maior. E as consequências disso são bem sérias. A fonte desta análise que a gente está trazendo mostra que, muitas vezes, a depressão na vida adulta não tem tanto a ver com um problema atual, mas sim com uma coisa que não foi aprendida lá atrás, na infância, a capacidade de confortar-se a si mesmo. E essa habilidade só nasce quando os sentimentos são acolhidos e não ignorados. Eu adoro essa metáfora. Sentimentos difíceis são como as luzes do painel do carro. Ninguém em sã consciência arranca a luz do óleo que acendeu, certo? A gente para e vê o que o motor precisa. Com os sentimentos é a mesma coisa. Raiva, tristeza, são só sinais de que algo ali dentro precisa da nossa atenção. Então, como é que a gente costuma reagir a esses sinais? Basicamente, existem 3 padrões bem comuns. E olha, só de reconhecer o nosso próprio padrão já é um passo gigante para uma mudança positiva. São estas aqui. Primeiro, a repressão. É o famoso não foi nada, para de drama. Depois tem a dramatização. É quando a dor da criança é tão grande para o adulto que ele se desespera junto. E por último, a contenção, que é o nosso objetivo. É o caminho do meio. A gente reconhece, valida e ajuda a criança a carregar aquele sentimento, mas sem se afogar junto com ela. Isso nos leva ao poder da contenção. Essa é a habilidade que, no fundo, a gente quer desenvolver. É a que realmente transforma a relação. Mas o que é conter um sentimento, afinal? É basicamente ser um porto seguro. É estar ali, presente, aceitando o que a criança sente, sem julgar, mas mantendo a nossa própria calma. É ser a âncora no meio da tempestade emocional dela e não só mais uma onda. E como a gente faz isso na prática? É bem mais simples do que parece, são 3 passos. Primeiro, observe e ajude a dar nome para o sentimento. Segundo, valide. Diga que entende porque ela se sente assim. E terceiro, ofereça conforto. Um abraço, sua presença, em vez de correr para achar uma solução. Olha só esse exemplo. A criança chega e fala: a gente nunca sai. O nosso instinto é responder com uma lista de todos os passeios do último mês, né? Mas a contenção é diferente. O adulto nomeia o sentimento. Você parece entediado. Pronto, a criança se sente ouvida e o que era um conflito vira um momento de conexão. E tem outra metáfora ótima aqui. Lutar contra o sentimento da criança é como estar derrapando no gelo e virar o volante para o lado contrário. Só piora. Agora, se a gente alinha os pneus com a direção da derrapagem, ou seja, valida o sentimento dela, a gente retoma o controle. A calma volta. Agora, vamos sair um pouco da teoria e ver o impacto disso na vida real, com 2 histórias que são como os 2 lados de uma mesma moeda. De um lado, a gente tem a história do Lucas. Os pais o amavam muito, mas não sabiam o que fazer com a tristeza que ele sentia pela ausência deles. Do outro lado, a gente tem o Pierre. A mãe dele, com muita paciência, validou cada choro, cada frustração, não importava o tamanho. A história do Lucas lembra muito a brincadeira de esconde-esconde. E essa citação do psicanalista Donald Winnicott é perfeita. É uma delícia se esconder, mas é um desastre se ninguém te encontrar. O Lucas se sentia exatamente assim, invisível, não encontrado nos próprios sentimentos.
E o detalhe mais impactante é que o Lucas tinha só 10 anos. Com 10 anos, a dor de não ser visto ficou tão insuportável que ele tentou pular da janela do quarto. É um alerta, né? Um alerta chocante de como é vital para uma criança se sentir entendida. E com o Pierre, qual foi o resultado? A mãe dele conta que, com o tempo, ele aprendeu a se acalmar sozinho. Ele meio que internalizou aquele conforto que recebia e virou uma criança resiliente. A aceitação constante dos sentimentos dele o ensinou a lidar com a vida. Ouvindo tudo isso, pode parecer uma pressão enorme, né? Mas a boa notícia é que o segredo não é ser perfeito. Ninguém é. O que realmente importa é o que a gente faz depois que erra. E esse é o ponto central da ruptura e reparação. Vão ter momentos de falha. A gente vai gritar, vai perder a paciência. Isso é a ruptura. Acontece. Mas o que constrói um laço forte não é a ausência desses momentos, e sim a presença da reparação. É o pedir desculpas, é o conversar, é o consertar a conexão. E as crianças, elas aprendem vendo a gente fazer. A autora do livro conta um caso da filha dela de 4 anos, que um dia do nada pediu desculpas. Por quê? Porque ela via os pais fazendo isso. Ela aprendeu sozinha a refletir sobre o que sentia e a consertar a relação. E aqui está a grande lição. No fim das contas, as crianças tendem a devolver o tratamento que recebem. Quando a gente mostra na prática o que é validar, ter empatia e reparar um erro, a gente ensina nossos filhos a fazerem o mesmo. E isso é a base para qualquer relacionamento saudável na vida. Então, para a gente fechar, fica uma reflexão. Validar um sentimento não é sobre resolver um problema. É sobre compartilhar o peso dele. A pergunta que fica é: que sentimento, por menor que seja, pode ser carregado junto hoje? Quer entender esse vídeo com mais profundidade? O podcast completo está disponível. Continue essa conversa comigo lá. Acesse a playlist Podcast, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, capítulo a capítulo. Se inscreva e deixe seu like.